Bem, perfeito. Sejam todos bem-vindos, né? Boa noite. Obrigado pela participação aqui, a toda a galera que já está presente. Para você que vai assistir depois, bom dia, boa tarde, em qualquer que seja o horário, boa madrugada, né? Dependendo aí da sua rotina. Meu nome é Roberto Weber, eu sou professor da disciplina de Teoria da Contabilidade, aqui pelo nosso curso de Ciências Contábeis da Unemat, no estado de Mato Grosso, Tangará da Serra. Tá? Então, sejam todos bem-vindos, essa é a nossa primeira web aula, né, o nosso primeiro encontro da disciplina ao longo desse semestre de 2021/2, para a gente poder aprofundar o conhecimento e estudar um pouquinho mais sobre o que é a contabilidade. Bom, como eu dizia para os colegas que já estão presentes, a aula de hoje ela é uma aula de apresentação, onde eu vou me apresentar e quero apresentar para vocês o que nós vamos estudar na disciplina. Tá? Então, antes de vermos em conjunto, né, a essa apresentação do chamado plano de ensino, a gente vai ter também uma aula de introdução, conceitos básicos, uma visão geral sobre aquilo que nós veremos também mais adiante. Tá? Então, primeiro o plano de ensino, depois junto aí com a apresentação do professor, depois, efetivamente, a matéria ou a aula de hoje. Por isso, a gente tem aula 1 e 2 num vídeo só e também no mesmo dia em si, tá? E aqui eu vou explicar para vocês como que vai funcionar toda a matéria. Se tiverem alguma dúvida, aqui eu não consigo, como a gente está no Meet, eu não consigo ver o chat, tá? Então, na dúvida, alguém abre o microfone aí, se alguém escrever alguma coisa, abre o microfone, me avisa que tem o chat, eu volto lá, a gente lê e conversa tranquilamente, beleza? E durante também a apresentação, eu faço questão sempre de dizer isso para todo mundo. É muito importante que vocês estejam aí atentos, tenham reservado esse espaço, esse momento para poder realmente absorver conhecimento, porque senão é o tempo de vocês, né? É um tempo que a gente não tem como retroagir, a gente não tem como voltar para resgatar ele depois, ainda que a aula fique gravada. É uma oportunidade de vocês poderem bater esse papo comigo. Tá? E eu quero que a gente saia um pouco dessa formalidade também para poder manter aí um certo nível de amizade, porque eu acredito que esse ensino-aprendizagem, ele acontece de uma maneira melhor quando nós temos essa certa proximidade, né? Onde vocês criam essa liberdade de poder conversar, de fazer as perguntas, de tirar as dúvidas, sugerir, criticar, enfim, fazer todo o processo que é o dever do aluno, né? Assim como é um direito dele, é também um dever. Então, da disciplina em si, o plano de ensino, a apresentação dele é obrigatória, para que vocês saibam o que será estudado na matéria. Então, aqui eu trouxe um resumo, né, do que a gente tem no chamado PPC, que é o plano pedagógico do curso. É o que direciona ou dá as diretrizes básicas aí para que o professor possa lecionar uma matéria. Então, o objetivo geral da disciplina nós poderíamos chamar ou dizer que é apresentar as bases teóricas da contabilidade. O que são, quais são, como funcionam, nós veremos ao longo do curso. A evolução histórica, principais escolas, a estrutura conceitual, que é a espinha, né, do que nós vamos estudar, a evidenciação das informações, contabilidade para tomada de decisão, para monitoramento, controle em organizações, e as demais teorias que se relacionam com esta ciência, né, a teoria da agência, falando aí sobre a divergência da informação no aspecto da governança corporativa, ou assimetria da informação, e também a teoria contratual da firma, que é outra grande e importante teoria aplicada aí à ciência contábil, nos ajuda a entender o que nós fazemos no dia a dia e como isso reflete na vida das pessoas. Na bibliografia básica, a gente tem 3 grandes livros aí, existem mais no PPC, eu trouxe apenas os principais, e eu vou indicando para vocês alguns materiais conforme as aulas que a gente vai estudando. Então, pode surgir aí um artigo que a gente vai utilizar, pode surgir um outro material, um textinho, alguma coisa, um vídeo até mesmo, para que a gente possa, né, ir aprofundando o conhecimento. Então, aqui é só para registro, tá? Caso vocês já tenham essa curiosidade e queiram aí, né, adquirir os livros, buscar na biblioteca, a gente tem a biblioteca digital também, que vocês já devem ter utilizado, ouvido falar, e eu vou encaminhar para vocês depois as recomendações dentro da biblioteca digital. Né, que nem sempre a gente encontra o que está lá no plano do curso dentro da biblioteca digital, mas encontra outros materiais do mesmo, de conteúdo semelhante, né, ainda que não seja talvez o mesmo autor, a gente pode encontrar sim materiais de teoria da contabilidade. Então, sobre mim, antes de qualquer outra coisa aí, meu nome é Roberto Weber da Silva, eu me formei aqui na Unemat em Tangará da Serra, no ano de 2016, né, / 2017, aí a colação de grau no ano de 2017. Enquanto fazia faculdade, eu trabalhava na área da comunicação, com rádio, televisão e outras, né, semelhantes aí, então não tinha atuado ainda em escritórios de contabilidade ou na área contábil como um todo.
Até achei que não ia seguir essa carreira, né? Mas aos poucos eu tenho me aproximado dessa profissão e tenho gostado cada vez mais. Faço uma graduação em Direito, comecei logo depois que eu me formei em Contábeis, eu fiz o vestibular, passei, fui para fazer a graduação em Direito, está em andamento, né, no campus de Barra do Bugres, que é a nossa cidade vizinha aqui, e ainda não concluí. Estou estudando lá, inclusive, nesse semestre também. Faço também uma pós-graduação aqui pela Unemate de Tangará da Serra, que eu já indico para vocês desde já, se tiverem aí esse pensamento de continuar estudando, muito boa, muito bem coordenada, pelo próprio curso de Ciências Contábeis aqui, com a especialização, então, em Finanças, Tributos e Perícia, né? Começou em 2019, já era para ter acabado, mas infelizmente a gente teve aquela paralisação por conta da pandemia, e agora retomamos dessa forma remota também, e tem avançado aí aos poucos, na expectativa de concluir ainda esse ano, né? Sou professor da Unemate desde 2018, não sou concursado, por isso a expressão seletista, ou seja, eu faço um processo seletivo para dar aula, né? E aí é importante explicar isso para vocês, para que vocês conheçam quem é que está trabalhando aqui com vocês. O meu currículo que está colocado ali é o currículo Lattes, né? É um currículo mais acadêmico, diferente do que a gente chama de Vitae, né? O currículo de vida profissional do dia a dia. Ele inclui publicações, inclui o meu histórico relacionado à academia, né? Às faculdades, à ciência mais teórica da coisa, digamos assim. E deixo sempre à disposição também os contatos, tá? Tem o e-mail institucional, tem meu e-mail pessoal ali, tem o meu telefone para WhatsApp, enfim. Eu só não respondo se eu não puder, mas eu sempre me coloco à disposição, porque eu acredito, como eu falei antes, que essa proximidade permite que a gente avance no estudo. Tá? Tem professores que preferem não passar, eu respeito isso e acho que é válido, inclusive. Para mim, até hoje, não foi um problema, então eu continuo à disposição. Ah, professor, eu prefiro uma coisa mais formal. Perfeito, usa o e-mail, né? Usa o SIGA como ferramenta principal, mas para comunicação pode usar o e-mail perfeitamente. Só peço, faça um adendo aí que na dúvida, né, manda uma cópia sempre para os dois aí, os dois e-mails ao mesmo tempo. Caso eu não veja em um, eu consigo ver em outro e responder o quanto antes, tá bom? Então, ainda sobre o plano de ensino, aqui eu não troquei, tá? Mas era para ser a contabilidade das instituições financeiras. Deixa eu alterar aqui para vocês. Teoria da contabilidade. Ele é basicamente fundamentado no quê? A gente tem 50% da nossa carga horária com aula ao vivo, ou seja, uma aula por semana ao vivo e a outra gravada. É assim que eu programei para a gente trabalhar ao longo desse semestre. Então, as aulas ao vivo, todas as quartas-feiras, né, às 19 horas, como estamos fazendo hoje, as gravadas às sextas-feiras, beleza? E aí, só resumindo, caso vocês vejam as expressões síncronas e assíncronas, para quem ainda não conhece essas duas expressões, a primeira, ou síncrona, é aula ao vivo, ou seja, eu estou aqui e agora vocês também. E a síncrona, eu gravo a aula antecipadamente, publico no dia, vocês assistem no dia que está marcado ou em horário que for mais conveniente, de acordo com a sua agenda. O que eu peço? Não deixem acumular muito conteúdo sem revisar ali algumas coisas. Se tiver atividade de fixação, se tiver exercício, se tiver leitura recomendada, faça conforme a orientação. Porque aí eu pressuponho que você está participando do curso. Senão a gente avança muito e aí depois você vai querer ver tudo num dia só, não vai ter como assimilar tanta informação assim. As aulas, elas são breves, eu não costumo estender muito mais do que o necessário, geralmente não dura 2 horas, porque eu sei que é difícil manter a concentração durante tanto tempo, mas é apenas assim, para que a gente possa ter a participação, o conhecimento de acordo com aquilo que foi programado, né? Então, também não dá para fazer só uma coisa muito simplificada, às vezes tem que avançar um pouco. Então, a gente vai ter atividade não avaliativa, que são os exercícios de fixação, e a gente tem também as próprias avaliações, tá? Então, provas de 0 a 10, questões dissertativas, objetivas, enfim, com prática envolvida lá na frente também, beleza? E aí eu dividi o curso, a matéria, em 3 unidades: estrutura conceitual, demonstrações contábeis e contabilidade para informação, né? Ou para o monitoramento, a monitoração e controle dessas organizações, como nós sabemos. A estrutura conceitual vai, então, até o dia 29 de setembro, quando teremos a primeira prova. Essas datas, elas podem ser ajustadas conforme cronograma, conversa com vocês, inclusive, tá? Aí, agora, a seguir, a gente vê o que a gente vai estudar em cada uma dessas unidades. Primeiro, então, o plano de ensino, agora a aula de teoria
introduzindo aí alguns conceitos básicos, depois a gente vai dar uma revisada nessas teorias, a contratual da firma e da agência, para entender logo esse contexto, e por fim, então, entraremos aí na própria contabilidade teórica, né? Ou seja, as normas brasileiras de contabilidade como base para que a gente possa aplicar o nosso conhecimento. Então, a gente vai ter uma aula que divide aí a estrutura conceitual, que é uma norma em específico, em 3 partes. Objetivo e características qualitativas dos elementos, como ativo, passivo, patrimônio líquido, e depois receita e despesa. Para a gente conceituar teoricamente e entender, a partir de exemplos práticos, o que é essa conceituação. Ainda na primeira parte, a compreensão completa dos atos e fatos contábeis, né, os tipos de operações que nós temos, de acordo com a natureza das compras. E depois, escrituração contábil para realizarmos a apuração do resultado que vocês já praticaram. Tudo isso aqui vocês já viram, só que provavelmente não associaram uma coisa com a outra, né? Quem já estudou essa norma sabe que veio daqui. Mas provavelmente quem fez o débito e crédito no primeiro semestre meio que fez já direto numa forma mais prática. O professor ou a professora sempre dá uma aula mais teórica, mas acaba sendo um pouquinho mais resumida, né? Para que vocês possam realmente começar a trabalhar. E aí agora, com um pouco dessa experiência prática, a gente junta essa teoria, beleza? Teremos ainda uma aula de revisão em todas as unidades, né? Então é importante a gente lembrar, marcar a data da aula de revisão antes da prova. Se ela for ao vivo, aproveitem a oportunidade. Se ela for gravada, aí vocês podem assistir e mandar as dúvidas para mim direto no WhatsApp ou ainda por e-mail, como eu falei também, tá bom? Se for ao vivo, eu gostaria muito sempre da presença de vocês por causa daquilo que eu já expliquei, né? Que essa participação, ela facilita o desenvolvimento da aula. Queria falar ou era só abriu sem querer? Eu não vi quem que foi aí. Pode ficar à vontade, viu, gente? Tipo, se aparecer alguma dúvida, eu estou andando aqui, mas vocês podem me interromper sem problema nenhum. Até porque eu preciso ir molhando a garganta de pouquinho em pouquinho. Ninguém? Alguma dúvida, alguma pergunta até agora? Tá tranquilo? Deixa eu dar uma olhada no chat aí. Ninguém falou nada, vocês estão muito tímidos, né? Estão preocupados já na primeira aula? Tá tranquilo, o Thiago falou agora, beleza. Tá, então aí, ó, aproveitando aqui que eu olhei, respondendo aí, lembrando, Matheus, eu comecei a trabalhar em escritório de contabilidade, só fazer o parênteses aqui rapidinho, nesse ano de 2021. Né? Até então eu não estava atuando na área em específico, trabalhava com as disciplinas, inclusive teoria, eu dei aula, foi uma das primeiras matérias que eu trabalhei, lá em 2018, depois fui trabalhando outras disciplinas, né, ao longo das trocas que foram feitas. Mas, assim, a profissão contábil, eu sempre achei que não era o meu perfil. E quanto mais eu executo, mais eu aprendo, mais eu consigo aplicar junto com aquilo tudo que eu já estudei. Então, tem sido uma coisa bem bacana. E penso em um dia, quem sabe, num futuro, né, que possa me permitir aí trabalhar com o meu próprio escritório ou algo nesse sentido, num trabalho de consultoria. Então, voltando aqui ao raciocínio, as demonstrações contábeis é o nome da unidade. Para resumir o que? A gente vai estudar da escrituração até o fechamento, ou a chamada evidenciação da informação contábil, que é quando a gente faz balanço da RE, DFC, se for o caso, né? Ou outras demonstrações que existem também, uma DMTL, enfim, o que for necessário, de acordo com a aplicação da legislação, de acordo com a aplicação das normas e tudo aquilo. Então, aí lá na frente, a gente vai rever tudo isso aqui e continuar aplicando, né? Vendo o que como é composto esse livro diário, então quais são os elementos obrigatórios, por exemplo, ou como eu coloco ali as informações, qual é a diferença de fazer isso na mão, a diferença de fazer isso dentro de um sistema, né? E as próprias demonstrações. Então, às vezes o pessoal, por utilizar sistemas de informação contábil, que inclusive é uma disciplina que vocês vão ter lá na frente, né? Pensa que não é necessário conhecer como é executado esse trabalho, porque o sistema ele faz apuração de resultado, por exemplo. Mas se você não entender a mecânica por detrás daquilo, para conferir a informação que você vai assinar, né, dizendo que você fez a elaboração daquele balanço, por exemplo, já está errado, porque aí você perde controle daquilo que você está gerando de informação. Né? Então, às vezes o pessoal pensa assim, mas o sistema ele vai levantar todas as informações para mim, eu clico um botão e ele resolve. Perfeito, isso é automatizar o processo. Mas o resultado final precisa do conhecimento, né, técnico-científico, que é você avaliando se aquela informação está ou não correta, se ela é ou não verdadeira, se ela é ou não fidedigna, como veremos, por exemplo, nas aulas
da NDC, estrutura conceitual. E para fechar, então, contabilidade para tomada de decisão, ou monitoramento, controle das organizações. Aí a gente vai ver as operações continuando, né? É uma coisa, vai se acumulando aí esse conhecimento, uma coisa é acumulativa da outra, tá? Então, bastante exercício, eu deixei aulas reservadas aqui para a gente poder praticar esses exercícios, entendendo que vocês vão ter um tempo fora e um tempo dentro da sala, dentro da aula que nós temos aqui agora, para poder colocar em prática, né? Inclusive comigo à disposição para me chamar, para tirar uma dúvida e tal, para a gente poder ir se organizando dessa forma. Eu acho que isso vai tornar a experiência da disciplina um pouquinho melhor. E aí, como eu sempre coloco para fechar o raciocínio aqui da apresentação do plano, eu gosto muito dessa frase e eu dizia para vocês logo no início, né? É preciso estar presente. O que acontece com a vida cotidiana que nós levamos, né? Nós passamos por diversos momentos ao longo do dia e vamos estudar à noite. Naturalmente a gente está cansado, naturalmente a gente queria estar fazendo outras atividades, queimar neurônio, né? Aprender um conteúdo novo, ele exige da gente um esforço, um sacrifício, e vocês já sabem disso, né? Não é o primeiro semestre, não é o primeiro dia de aula, mas é importante lembrar-se disso. Por quê? Porque daí você toma consciência da sua escolha. Né? Logo mais, por exemplo, eu vou ter aula de ética com o pessoal do terceiro semestre, que é uma disciplina, de todas, na minha opinião, é a minha favorita. E isso eu converso bastante com eles, por isso que eu trago isso para as outras matérias também. Porque a escolha é o resumo daquilo que nós temos como resultado. Né? Então, se você opta por coisas, se você decide não estar aqui, como, por exemplo, achando que eu vou apenas regular a sua presença por ter ligado aqui, acessado o link e ter um dispositivo, o seu celular, um computador, me ouvindo e não você, quem está perdendo, infelizmente, é você. É uma escolha que talvez agora você ache que vale a pena, ou que esteja Professor, trazendo. Oi, pode falar. no caso, o senhor vai dar aula de ética também, ética contábil? Esse semestre, sim. Tá na disciplina? Ah, então, vou fazer, porque essa daí eu puxei. Maravilha. É uma disciplina muito boa, gosto muito, né? Na minha humilde opinião, é a melhor de todas. Não quando eu estou dando aula, não é isso que eu quero dizer, mas o que se estuda lá dentro pode ser transformador para qualquer ser humano. Ah, então vou ter 2 aulas, né, nesse semestre. Então, hoje à noite você já continua comigo até às 11 horas. Não vai até às 11, né? Mas depois que acabar aqui, eu volto às É 9 horas. verdade mesmo, agora depois das 9, né, 9 horas. Isso, exatamente. Se fosse lá no presencial, a gente só ia trocar de sala, né? Ia sair de uma e ia para outra. Beleza? Então, assim, a frase que eu deixo aqui para vocês nesse primeiro momento é justamente isso, tá? O sacrifício, ele vai acontecer, essa dor que às vezes a gente sente, né, um certo desgosto em relação a algumas coisas, o desejo de que as coisas fossem diferentes. Ah, se fosse presencial eu ia aprender muito mais. Ou ainda, né, não consigo estudar só ouvindo o professor. A gente acha desculpa e justificativa para tudo quanto é coisa. O que eu estou chamando a atenção para vocês aqui não é para que vocês criem justificativas mais criativas. Não. É para que vocês parem de criar essas justificativas e entendam como vocês aprendem, para que vocês possam usar isso ao seu próprio favor, né? Para aprender mais em menos tempo, para melhorar o próprio aprendizado no seu dia a dia como acadêmico. E depois, se quiser aplicar isso na vida pessoal, profissional, faça também. Né? Então, entenda que se a dor ela é inevitável diante das circunstâncias de vida que nós temos, né, as coisas nem sempre saem da forma como nós gostaríamos, o sofrimento, ou seja, como nós reagimos em relação àquilo, ainda é opcional. Né? Então você pode passar o semestre inteiro reclamando que só é remoto e remoto é mais difícil, ou você pode usar a tecnologia que você tem a seu dispor agora e fazer isso render muito mais. Né? Então, isso é um simplório exemplo aí de uma situação. E aí a escolha é o que determina todo esse poder. Tá? Então, cabe a vocês tomarem essa decisão. Então, se matriculou, tomou essa decisão, faz essa reflexão hoje e vê se realmente é o que você está buscando. Né? Vê se é isso que você tem interesse. E aí, às vezes, a gente chega à conclusão de que não é, às vezes a gente chega que e percebe o quanto de sacrifício será necessário. Então, se vocês decidirem estar comigo, eu garanto que eu estarei à disposição de vocês. É por isso que eu falo dessa forma, é por isso que eu apresento dessa forma, porque eu me coloco inteiramente à disposição, tá? E aí, uma vez que eu faço isso, eu espero o mesmo, né? Que vocês tenham realmente o coração
dedicado a esse momento, só durante esse momento que seja, né? O horário reservado para a aula, outros momentos, se vocês tiverem aí final de semana, eu não sei como é que é a rotina de cada um, né? Mas se achar que só isso serve, faça, mas faça bem feito, é isso que eu quero dizer. Né? Estejam presentes e não tenham medo, tá? Assim, a gente entende uma distinção entre ter medo, por exemplo, de colocar a mão no fogo, porque a gente compreende que pode se machucar. Né? Mas medo do escuro é só falta de achar o lugar onde você acende uma luz. E aí é o que eu quero dizer, assim, às vezes vocês têm essa timidez, às vezes a gente fica meio de canto, achando que não tem o que contribuir, né? Achando que tudo que fala não vai agregar em nada ou não tem nada de interessante. E o que acontece na prática é muito pelo contrário. Então tem que tirar isso da cabeça, tem que sair desse papel mais passivo só de absorção de conhecimento e começar a colocar para fora o que vocês já trazem da experiência de vida, né? Apresentarem isso dentro das aulas, participarem dessa forma. Eu acho que é assim, ou então tira outra dúvida, é desse jeito, e o que eu não sei, eu vou correr atrás para a gente aprender junto. Né? Mas ficar apenas de uma maneira em que você se coloca numa posição inferior, na minha humilde opinião, está errado. Né? A gente perde, deixa de ganhar, digamos assim, como aluno, e o professor também, na mesma circunstância, perde, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma história de vida, tem uma experiência em alguma coisa, contribui de uma maneira diferenciada, que em nenhuma outra aula, em nenhuma outra disciplina eu encontraria essas experiências. Então, ter isso ajuda e contribui muito, tá bom? Alguma dúvida sobre o nosso plano de ensino? Do que eu comentei em relação ao que a gente tem falado até agora? Isso aí, José, valeu. O Matheus comentou aqui, obrigado, Matheus. O Marcelo também falou que não, o Thiago falou que não, perfeito, tranquilo. Então, se aparecer depois também, né, chegou lá perto da prova, não lembra, ou tá na dúvida de alguma coisa, não hesitem em perguntar, beleza? Não precisa ter receio nunca. Eu vou passar aqui, então, agora a nossa aula de introdução, né, para que a gente possa ver um pouquinho desse conteúdo. Vocês viram aí que eu não sou eu falo bastante, né, por isso que é interessante que vocês participem, mas assim, quanto ao conteúdo escrito, materiais em vídeo, eu vou trazer algumas coisas complementares, né, vai ter sempre os slides à disposição, mas quando a gente tem aula igual essa aqui, que eu tenho um slide de apoio, né, apenas para ajudar o raciocínio, eu prefiro, inclusive, que ele seja mais curto, tá? Então, porque hoje a gente tem 2 aulas em uma, mas vai ter casos aí que o nosso tempo de aula aqui vai ser de 30 minutos. Vai ser de 20 minutos ou de 40, dependendo da circunstância. Mas não é que é das 19 às 21 horas. Às vezes eu posso passar um exercício no meio da aula, né, para que vocês possam tirar o tempo, fazer no caderno, no computador, se tiver. Quem está só no celular, pega o caderno e faz, enfim. E aí volta um pouquinho depois. Tá? Mas é para a gente criar esse momento realmente de sala de aula. E aí os slides, igual aqui, eu tenho 9, né? Não é muita coisa. Por quê? Eu acredito que trazer um conhecimento que vocês vão ter que decorar não faz sentido. Então, o que eu faço é resumir os conhecimentos que eu tenho com base em autores, a bibliografia que a gente usa, para poder apresentar esse resumo para vocês. Tá? Mas não quer dizer que você não vai ter que complementar esse conhecimento, buscar, discutir comigo, tirar as dúvidas, beleza? Então, quando a gente fala de introdução à contabilidade, é mais ou menos aquela historinha que vocês ouviram provavelmente no primeiro semestre. Né? E até ouviram antes de entrar. Se você foi uma pessoa que procurou, por exemplo, né, o que é contabilidade, você já conhece essa historinha. Então, tem aqui a figura, né, o desenho em si, a imagem representativa de Luca Pacioli, com o grande marco que ele traz ali por volta de 1494, 1500, ali com a publicação do seu livro. Ele é registrado pela história, né, visto pela história, como a pessoa que trouxe a contabilidade para o mundo moderno, como nós conhecemos. E aí vocês vão encontrar em diversos materiais, autores, professores que vão falar assim, olha, a contabilidade ela é tão antiga quanto a humanidade. Ela tem aí pelo menos, eu já vi autores afirmarem que a humanidade tem 10 mil anos e a contabilidade já existia. Talvez não como ciência, talvez não como nós conhecemos hoje, né? Mas ela já existia. Então, e aí citam-se exemplos, né, do controle do que era chamado de patrimônio naquela época. E aí, ao longo das evoluções, para nós aqui nos dias atuais, é mais interessante a gente saber a existência,
né, e conhecer essa evolução histórica na perspectiva do que a gente chama de escolas de pensamento contábil, que foram algumas evoluções que foram acontecendo. Então, a partir dessa publicação, a gente tem aí uma evolução natural. O Pacioli, ele publica, na verdade, um capítulo de um livro, né, em relação à contabilidade, é um livro de matemática pura, né, aritmética, geometria, enfim, e ele era matemático, né, além de membro ativo da sociedade, como parte da igreja, como parte ali dos escritos e outros materiais que ele publica, mas dentro desse livro ele tem ali um capítulo dedicado ao que ele chama de contabilidade pela primeira vez. E ele apresenta nesse livro, nesse capítulo, o que a gente conhece hoje como o método das partidas dobradas, né, o famoso débito e crédito. Por isso que ficou tão marcante, porque vem dali essa ideia original, né, dizendo mais ou menos o seguinte, olha, no mundo a gente não tem o bem e o mal, digamos assim, o positivo e o negativo, a dualidade existe em tudo. Por que não aplicarmos essa dualidade à matemática, né, ao controle desta matemática mais especificamente? E aí a gente percebe que surge uma ciência que é a chamada ciência contábil. E aí, quando nós aplicamos o débito e crédito, nós estamos executando, então, o método das partidas dobradas, desenvolvido, vou colocar assim, né, por ele e outros que vieram depois complementando este conhecimento. Beleza? Então, é apenas para a gente conhecer. E aí, as doutrinas principais que nós temos, né, as formas, pensamento que nós temos originalmente são o contismo, o personalismo, o controlismo, o reditualismo, patrimonialismo e aziendalismo, né, com alguns dos seus precursores aqui, resumidamente. Então, o contismo era dizer o quê? Olha, eu vou classificar tudo por meio de contas. O personalismo é dar uma ênfase ao patrimônio do que hoje a gente chamaria de patrimônio de pessoa física, né? Que seriam os donos. O dono é que é realmente aquele que precisa ter o patrimônio controlado. O controlismo é a ideia de observar e começa a surgir mais ou menos dali um conceito do que hoje a gente chamaria, por exemplo, de disciplina de custos, né, para entendermos realmente a mecânica de controle de um patrimônio. Reditualismo, quem nunca ouviu essa expressão, a gente tem o débito, o crédito e o rédito, né, que é o chamado resultado. Então, seria mais ou menos aplicar ali as diferenças entre um e outro. O patrimonialismo, que aí surge a grande base que nós temos hoje, né, o patrimônio como nós conhecemos, que seria o conceito de bens e direitos, obrigações, subdividido em obrigações para com terceiros e obrigações para com a sociedade em si, né, a sociedade no sentido de sócios propriamente dito, não sociedade geral. Então, ativo, passivo, patrimônio líquido. E o aziendalismo seria, azienda, como vocês devem ter visto, é o conceito de fazenda, né, que nós sabemos hoje, no sentido daquelas fazendas produtoras, né, os espaços feudais que produziam. Então, o aziendalismo seria uma prática de controle do que se produz em determinados espaços e a prestação de contas dessa produção. Resumindo a teoria, né, ou a corrente doutrinária, seria mais ou menos isso. E aí tem neopatrimonialismo, tem diversas variações de cada uma delas, de acordo com as escolas que a gente vai vendo. A gente vai ter como grande marco a escola italiana, né, que é a grande origem, né, dentro daquele conceito e contexto de mercado, de mundo propriamente dito. Então, a gente tem que pensar mais ou menos nessa época como aquelas embarcações indo e vindo, o mundo se expandindo, né, no sentido de troca, de comércio, e aí torna-se cada vez mais necessária uma forma de controle de tudo isso. E é apresentado o método das partidas dobradas. Então, tudo que vai tem que voltar de alguma forma, né? Tudo que tem ali a sua origem, como nós falamos tradicionalmente, tem um destino. Então, era mais ou menos para explicar essa movimentação e essas trocas que aconteciam frequentemente. E da Itália, depois, essa também é chamada de escola europeia, mas é principalmente na Itália que surge com o Pacioli e outros pensadores, vão surgindo diversas variações. E depois a gente vai ter, com a expansão, isso chega lá para a Norte América, onde nós vamos ter, então, um resumão disso e um tratamento um tanto quanto científico, né? A Associação Americana, então, dos contabilistas, né, como eram chamados à época, começa a organizar isso para poder trazer uma qualidade diferente para essa informação que era gerada, né, com ênfases diferentes. E aí, cada uma dessas escolas segue mais ou menos uma linha de pensamento.
Tá? Para a gente poder entender toda essa mecânica, basta que a gente perceba mais ou menos a realidade de cada um às suas épocas, né? Então percebam que de 1494 eu estou falando agora de 1887. Então o mundo já era outro, a realidade já era outra, né? E aí, ao longo de todo esse tempo, né, da própria história da humanidade, eu também acredito nisso, a ciência contábil se formou, tá? Ela passa por essa evolução naturalmente. E aí nós chegamos ao Brasil, né, que mais ou menos ali em 1900 ela vem, a gente tem alguns marcos históricos, né, eu não passei aqui para vocês, porque eu acho que não vai ser tão interessante a gente se apegar a essas datas e coisas em específico, mas é para contextualizar. E aí no Brasil a gente tem uma forte influência dessa escola italiana. O que significa isso? É um pensamento menos científico, menos de qualidade da informação propriamente dita e mais de aplicação dela, né? E aí depois, é claro, há uma revolução nessa contabilidade brasileira. Mas de início seria mais ou menos isso, um controle patrimonial aplicado fundamentalmente ou inicialmente à parte da administração pública, inclusive, né? E aí a gente tem o patrimonialismo e o neopatrimonialismo, ali por volta de 1980, 86, com algumas publicações que surgiram, né? Neopatrimonialismo seria uma nova forma de vermos esse patrimonialismo, ou ativo, passivo e patrimônio líquido, com resultados a serem buscados de forma diferente. Então, ao invés de controlar a organização, passa a ter-se ali uma visão de que a contabilidade ela não serve somente para controle, ela serve fundamentalmente, como hoje nós temos isso inclusive em definição, para a geração de informação. E para que eu gero informação? Para o processo de tomada de decisão. Então, basicamente, a evolução ela acontece naturalmente de acordo com a necessidade da própria sociedade. E no Brasil não foi diferente. E aí a gente vai ter, então, é importante que vocês não se esqueçam disso, né? A contabilidade é uma ciência, ela não é uma ciência exata, e sim uma ciência social aplicada. O que significa isso? Significa dizer que ela entende a sociedade e apresenta dados e fatos ali sobre aquela sociedade que ela avalia. Tá? Então, eu posso ter contabilidade pública, eu posso ter contabilidade comercial, e tudo isso parte-se ali de um princípio de que aqueles números que nós fazemos, que nós trabalhamos num controle de estoque, num débito e crédito, num balanço patrimonial, os números, eles representam, na verdade, pessoas. Né? Pessoas que tomaram decisões, que tomaram atitudes, que resultaram naqueles números. Então, é mais ou menos para a gente entender por que ela é social, porque ela leva em consideração essa conjuntura maior. Então, a contabilidade não anda sozinha, ela está sempre de mão dada com a administração, com a economia, com outras ciências que existem paralelamente. Ela usa conceitos de todas para justamente melhorar o resultado que ela apresenta, né, a informação que ela apresenta. Outro detalhe importante que não pode passar desapercebido, né? Nós temos, e isso quando eu falo nós, estudantes de contabilidade, vocês já precisam se acostumar, né, a se chamarem aí como contadores, ou futuros, pelo menos, caso queiram ser. Ela é uma profissão técnico-científica regulamentada. O que significa isso? Que tem lei, né? Que significa que a gente tem um conselho federal que regulamenta esta profissão. Né? E aí, por consequência, só pode exercer essa profissão aqueles que possuem o chamado registro, ou no vulgo, aí no popular, o CRC. Né? Então, tem o CFC, Conselho Federal de Contabilidade, que foi criado por esse decreto-lei em 1946, e aí vejam que na época, né, a profissão era chamada de guarda-livros ou do contador, passou a ser ajustado depois. E lá nessa lei a gente vai ter, por exemplo, o artigo 12, que é o que define, por exemplo, a obrigatoriedade de vocês se formarem num curso de 4 anos e terem que fazer um exame de suficiência para testar realmente a aptidão de vocês. Para dizer, olha, você adquiriu conhecimento suficiente para executar essa profissão ou não, né? Que é o exame do CFC, o exame de suficiência, que é realizado 2 vezes por ano pelo Conselho Federal, aí, com o trabalho que ele executa. E do Conselho Federal surgem os regionais, né? A gente vai ter futuramente uma aula sobre os congressos de contabilidade também, que eu quero apresentar um pouco mais dessa história para vocês. Mas basicamente hoje, então, você tem que ter um diploma. Esse diploma ele precisa ser reconhecido pelo MEC, né? Obviamente. E aí, além do diploma, você precisa do registro. Né? E para ter o registro, você tem que fazer a prova. E para fazer a prova, você tem que estar pelo menos ali no 7º semestre. Né? Nos últimos 2 semestres, já pode fazer o exame de suficiência. Tá bom? E aí, outro detalhe, acho que isso também já deve ter ficado claro para vocês, mas é importante lembrar, a contabilidade no Brasil ela é obrigatória. A contabilidade no sentido de escrituração, tá? Que é o registro.
né? É fazermos ali efetivamente livro diário, razão e etc. Isso vem de onde? Vem da legislação atual empresarial no Brasil. Então, por exemplo, eu trouxe aqui a definição do Código Civil, né, aplicado aí, então, nesse contexto, que vai trazer exatamente isso. Olha, você precisa manter a escrituração. Antigamente era feito tudo manual, né, tudo impresso, tudo dessa forma mais tradicional. Hoje, tudo praticamente digital. Porém, a ideia por detrás desse conceito é a mesma, né? Eu sou obrigado a manter uma escrituração. E aí, o que que se faz? Se dá uma exceção àquele chamado microempresário, né, ou pequeno empresário nos termos da lei. Mas hoje a gente chama esse pequeno empresário de MEI, né, o microempreendedor individual, que é aquele que fica desobrigado por conta da sua condição inicial, entendendo ali a legislação que este profissional, que esta empresa, no caso aí, precisa de um tratamento diferenciado para poder crescer, e quando ele crescer, ele vai ter que seguir essas regras que todas as outras seguem, né? Em resumo, é mais ou menos isso. Mas é só para reforçar que no Brasil é obrigatório, e se é obrigatório, isso é uma profissão que nunca vai deixar de existir. Ela tem se reinventado, e isso, inclusive, eu me lembro muito de diversas ocasiões ser tema de discussões, de debates em seminários, etc., de como a contabilidade ia acabar por conta do processo digital. E o que, que aconteceu? Não acabou, ela apenas se digitalizou, né? A gente tem as mesmas ideias sendo trabalhadas de uma forma diferente, mas é uma profissão que, enquanto a regulamentação obrigar as empresas no Brasil a terem a sua escrituração, por exemplo, o empresário vai precisar de um contador, né, de um escritório de contabilidade, digamos assim. E aí você tem essa oportunidade de poder trabalhar na área. Alguma dúvida? Antes de eu fechar aqui, então. Curiosidades, chutes? Perguntas para a prova? Não, ainda não, dúvidas não. Do que a gente viu, todo mundo já sabia? Falei alguma novidade? Só para eu ter uma ideia, como é que está o conhecimento de vocês aí. Deixa eu voltar para cá. Qual parte, Vanderlei? Se eu entendi direito, né? Você comentou que eu trouxe alguma novidade aí. Qual que talvez você não conhecia ainda? R de Rubens. Nenhuma, tá tranquilo. Beleza. Vocês foram respondendo aí antes, eu não tinha visto, tá? Desculpa. Não, é que assim, por enquanto eu tinha começado o segundo semestre, né? Daí algumas coisas eu já tinha ouvido já. Mas por até agora tá tranquilo, entendeu? Só revisando. Vocês viram que não tem nenhum mistério, né? Não, a gente vai, talvez a norma vocês não conheçam, né? Não tenham visto ela ainda e tal. Mas a gente vai avançar tranquilamente. O que eu deixei de considerações finais é em relação a essa estrutura, tá? O que que a gente precisa pensar da disciplina? A gente tem que pensar mais ou menos o seguinte: como é que eu sei o que que é um ativo, o que que é um passivo, o que que é um patrimônio líquido? De onde que vem a ideia que me permite classificar uma coisa como ativo, como passivo ou como patrimônio líquido? Vem da teoria da contabilidade. Por que que eu tenho que fazer débito e crédito e por que não só débito, por exemplo? Existe a forma de fazer contabilidade pelo método da partida simples, que não envolve débito e crédito, envolve outra mecânica diferente dessa, né? Então, existem algumas circunstâncias que talvez aí pela prática a gente não conheça, mas é interessante que vocês pensem mais ou menos assim. Então, por exemplo, se você teve alguma dificuldade na contabilidade geral, essa matéria, ela vai te dar o fundamento para você superar essa dificuldade. Ah, professor, não entendi, chegava lá na hora de fazer o balanço, eu não conseguia. Por que que você não entendia o balanço, provavelmente? Porque você não entendia o conceito, a base, né, o fundamento do que é o ativo, do que é o passivo, do que é o patrimônio líquido. Ah, o balanço eu consigo, não consigo fazer a DRE ainda, mas estou avançando. Beleza. Então vamos entender o conceito de receita, despesa e resultado. Para daí depois discutir e saber apurar o lucro, por exemplo, né? Ou ainda entender a diferença entre uma conta redutora, ou compreender melhor o conceito lá, não sei se vocês viram alguma coisa disso, né, em geral, mas de depreciação, amortização, exaustão, etc. Então, assim, é muito interessante que vocês consigam, de alguma maneira, tentar lastrear uma coisa com a outra, né, rastrear esse conhecimento para as outras disciplinas, porque aí vocês vão conseguindo aplicar ele realmente.
que é o que eu pretendo fazer, né? Senão a gente fica só na teoria. O conceito da natureza das contas é essa: ativo devedora, passivo credora. Beleza, mas o que isso significa? Quando eu tenho lá um tipo de ato ou fato, o que modifica o patrimônio? Às vezes, se a gente vê só teoricamente, não faz diferença, né? A gente fica achando que é um conhecimento perdido. Mas é o que eu quero garantir para vocês aqui. E se eu não conseguir atender esse objetivo, aí vocês têm que me cobrar isso. Né? Perguntando, professor, dá um exemplo, vamos raciocinar junto. Poderia ser assim, aí você cita um exemplo do que você acha que é. Então vejam que tem como tornar ela muito mais atrativa, mas eu não vou conseguir fazer essa parte sozinho. Não vai ser possível, digamos assim. Então, quanto mais vocês se dispuserem a buscar o conhecimento e a trazer ele para compartilhar aqui, mais fácil vai ficar o aprendizado, tá bom? Então, sobre os testes de conhecimento, né? No caso, a prova do exame de suficiência. Maravilha. Eu fiz uma apresentação sobre essa temática, inclusive depois eu compartilho com vocês. A gente tem uma série de regrinhas, de conteúdos que são abordados, né? Hoje em dia o pessoal vende cursinho. Por quê? Porque daí você faz a faculdade, a formação que você tem talvez não seja das melhores. Você pode falar que é por culpa de professor, você pode falar que é por culpa de aluno, não é isso que eu quero discutir. Mas, basicamente, o que você estuda na faculdade é cobrado nessa prova final, digamos assim, né, nesse exame de suficiência. E aí, quando chega lá, a galera não lembra. E você vai ter desde conhecimentos do primeiro semestre de contabilidade geral, até conhecimentos avançados de controladoria, conhecimentos de análise das demonstrações contábeis. Então, se você não conseguir assimilar tudo isso para uma única prova, vai ficar difícil realmente passar. E aí é o que acontece. Forma, né? Primeiro passa na graduação, depois volta para estudar, para daí fazer o exame. Para vocês terem uma ideia, a média de reprovação, quando eu apresentei esses dados lá na Semana de Ciência Contábil, acho que foi ano passado, ano retrasado, provavelmente, 2019, ano retrasado, a gente tinha uma média de 75% de reprovação. Então, pensa Brasil todo. Todas as faculdades de ciências contábeis, a galera que se forma e vai fazer o exame. Aí chega lá para fazer uma prova de 4 horas e 75% reprova. Então, é um índice, assim, assustador, né? Dá a entender que a formação, ela está muito longe do que deveria ser. Ou aquela prova é elaborada num nível muito distante do que é estudado na faculdade. Mas, em qualquer um dos casos, se você vai fazer e quer passar, você tem que estar mais do que preparado. E aí, inclusive, entra de novo essa disciplina. Eu mesmo só fui cair a ficha sobre o valor que ela tem quando precisei dela para ser aplicada depois. Então, percebam que uma coisa vai sempre se relacionando com a outra. É importante que vocês tenham isso em mente constantemente. Bom, o que eu tinha para apresentar em relação ao nosso conteúdo, esta nossa primeira aula, é realmente introdutória. Vocês viram que a gente vai, na próxima aula, então, estudar um pouquinho mais de teoria, né? A teoria da simetria da agência, né? Com a simetria da informação, governança corporativa também, e a teoria contratual da firma, né? Para a gente passar essas duas teorias logo de início, que vai ser a próxima aula gravada, tá? Então, aí depois, na semana que vem, na nossa próxima aula ao vivo, eu venho com vocês para a gente estudar a norma em si, né, de estrutura conceitual, e começar a ver um pouquinho o objetivo da norma, as características qualitativas, né, da informação, o que tem que ter nessa informação contábil, por que tem que ter, por que ela tem que ser tempestiva, por que ela tem que ser fidedigna e como que isso é no dia a dia, né? Se realmente é assim, se não é, enfim, para a gente ver várias situações. E aí vamos avançando, tá? Então, conto com a participação de vocês em todas as aulas presenciais, conto com a participação de presenciais, desculpem aí o modo de dizer, né, a expressão, aqui dentro da nossa aula ao vivo, de forma remota. E conto, então, com a visão de vocês em relação à disciplina, né? Para que você assista uma aula e fale assim, professor, aquela aula não entendi. O que eu posso buscar de conhecimento para complementar isso aqui? Ou então, aquela aula eu gostei, aquele formato ficou legal, vamos usar mais aquilo, né? Dentro da nossa aula também aqui, de forma remota, enfim, vão me ajudando, né? Porque aí eu consigo oferecer para vocês uma qualidade maior, uma dedicação melhor e um resultado melhor, digamos assim, sobre tudo aquilo que a gente está buscando. Beleza? Então, obrigado a quem assistiu. Vou encerrar aqui para interromper a gravação e fico à disposição de vocês. O meu horário é sempre até as 21 horas, tá? Eu não tenho problema de ficar aqui, seja só para a gente poder conversar e se conhecer um pouco mais também. Deixa eu só interromper a gravação aqui para
quem vai assistir depois. Então, e aí, caso surja uma dúvida,